Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente procura mergulhar, analisar uma temática, uma notícia do dia. E eu estou na companhia hoje da psicanalista Vera Iaconelli. Vera, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Gabriela, eu que agradeço o convite. É excelente falar sobre esses assuntos. Excelente, Vera. E eu vou começar do ponto de partida mesmo. Existe uma dissonância entre os sintomas pelos brasileiros que foram entrevistados nessa nova pesquisa Datafolha, que apontam ansiedade, problemas com sono e com alimentação e como as pessoas autoavaliam o estado emocional delas. E aí eu te pergunto por quê. E aí eu aproveito para perguntar também, pela sua experiência, Vera, como psicanalista, você acha que a saúde mental ainda é um tabu? Quanto de subnotificação dá para inferir que existe ainda quando a gente está falando de saúde mental? Eu me peguei pensando nisso quando eu estava analisando esses dados também. Então, mas se você me perguntasse sobre o meu sono, sobre a minha ansiedade, sobre a minha tristeza, e eu te disser que essas coisas não estão boas, não quer dizer que eu dizer que a minha saúde mental não está boa. Né? Porque uma coisa é você ter sintomas, e outra coisa é você achar que a sua saúde mental não está boa. Porque se você associar o estilo de vida que você leva, as pressões que você sofre, como você reage, você pode falar: nossa, eu estou muito bem para tudo que eu enfrento, para tudo que eu tenho que encarar, eu estou muito bem, eu estou sendo muito resiliente, estou sendo forte. Enfim, eu acho que a gente tem que destrinchar um pouco o que a gente chama de saúde mental. Saúde mental não é um platô no qual você chega e está feliz e está tudo resolvido. É a melhor equação entre a vida que a gente leva, toda a pressão que a gente sofre, e a resposta que a gente dá a isso. E nesse sentido, a gente pode estar muito bem, sim. Eu acho que tem tabus em relação a tratamentos, tem pessoas que acham que os tratamentos psicológicos, psicoterápicos seriam só para loucos, né? Mas isso está diminuindo muito. A gente já fala com muito mais tranquilidade da ida ao terapeuta, da ida ao analista. Mas quando chega na nossa vez, a gente tende a adorar a pílula. Falar, o outro ir na terapia, tudo bem, mas eu não Não preciso, eu me preciso, viro é. sozinha. Esse é o discurso. Exatamente. Eu também pensei no seguinte, né? Porque o dado é de que o impacto é maior nas classes D e E. E aí eu quero trazer uma discussão importante aqui, mais profunda, talvez, sobre saúde mental, né? No sentido de problematizar mesmo quanto a gente traz essas questões de saúde mental como um tratamento individual, quer dizer, está passando por alguma questão. Muitas vezes tem um contexto importante envolvido ali, quer dizer, uma pessoa que trabalha, que tem que trabalhar 12 horas por dia, que tem filhos para sustentar, que trabalha muito longe de casa, enfim, diversas questões. Como que isso impacta a vida dela, né? É um tratamento individual, mas muitas vezes não deveria ser algo coletivo, uma questão de política pública mesmo. Principalmente depois da pandemia que a gente viveu, né? Então, isso é bastante importante. Então, como pensar no brasileiro sobrecarregado, endividado, para além de um tratamento individual? Olha, primeiro a gente tem que lembrar que o brasileiro trabalha muito. O brasileiro, quando você vai para o exterior e tem a oportunidade de fazer um trabalho lá, os horários são muito respeitados. As pessoas têm hora para entrar, hora para sair, hora do almoço. Aqui no Brasil, a gente tem primeiro, segundo, terceiro turno de Em trabalho, São Paulo, então, nem se fala, né? acumulações. O brasileiro ele trabalha muito. E eu acho que também no exterior, desculpe, eu diria, também fora de São Paulo, né? Acho que o brasileiro em geral. Agora, eu acho que trabalhar muito ainda não é o grande problema das classes D e C. O problema é a insegurança, né? A insegurança em vários sentidos. A gente tem insegurança econômica, insegurança política, a gente tem insegurança mesmo física, medo de sofrer violências de várias naturezas, tem uma falta de perspectiva muitas vezes, um medo, Vulnerabilidade mesmo, né? uma vulnerabilidade social muito grande, que fazem com que a gente trabalhe sempre muito preocupado, sempre temendo pelos nossos, sempre sem saber se amanhã vai ter aposentadoria, sem saber se amanhã vai conseguir juntar o suficiente para a velhice ou vai proteger os filhos. Eu acho que isso é um dos grandes fatores de estresse, porque se você trabalha e está realizado no teu trabalho, se você o trabalho faz parte da vida, né?
e você pode trabalhar muito, ter uma carga horária muito puxada, de estudo, de seja o que for, e você encara, né? O estresse ele vai começando quando entram outros fatores emocionais que te deixam perturbado, que te fazem sentir em risco, inseguro. Eu acho que isso é uma das coisas vividas especialmente por essas classes que você mencionou. Sem dúvida, eu acho importante também a gente trazer um recorte de gênero, de raça também. Entre as mulheres, segundo o Datafolha, 27% já tiveram diagnóstico de ansiedade, 20% de depressão, o dobro da taxa registrada entre os homens. E também nessa semana, Vera, foi divulgada uma pesquisa pelo laboratório Think Olga, e aí justamente reforçando essa questão da ansiedade como o principal diagnóstico das mulheres. Então, a gente tem 6 em cada 10 mulheres com esse diagnóstico de ansiedade. E a situação financeira, a capacidade de conciliar diversos aspectos da vida, então trabalho, filhos, muitas vezes marido, né? Infelizmente a gente ainda vive numa sociedade patriarcal. Foram esses os maiores índices de descontentamento, vamos dizer assim. Mas aí tem uma coisa muito importante também que me chamou muito a atenção, por exemplo, 46% das mulheres estão insatisfeitas com as finanças. E aí a gente fala exatamente nisso, né? Baixa remuneração, sobrecarga, dívidas, desemprego, porque as mulheres ganham menos, faz parte da realidade das mulheres, né? Então, como é que o machismo afeta a nossa saúde mental? Então, o que a gente tem aí é as mulheres estão carregando o piano nas costas, né? Porque elas acumularam as funções de cuidados domésticos, de cuidado com a prole, com o sustento familiar. Então, a gente tem uma quantidade enorme de famílias chefiadas por mulheres, e desta quantidade, a gente tem uma porcentagem bem considerável que nem tem o companheiro para ajudar, ninguém mais ajuda. Ela é a única pessoa responsável pelo sustento da família. Então, essa ideia de que a mulher fica em casa e o marido vai trabalhar, isso daí não existe há décadas, a gente continua com essa ladainha, as mulheres só acumularam, e os homens não fizeram o caminho inverso de ir em direção ao trabalho doméstico e dividir essa responsabilidade. Não é só dividir a logística, quem faz o quê, que 50-50 de verdade, é, né? e não só quem faz o quê, porque alguns grupos assim já conseguiram ter uma divisão de tarefas um pouco melhor, mas a carga mental, ou seja, a responsabilidade continua para as mulheres. E ao invés delas serem apoiadas, já que elas fazem mais que todo mundo, elas são penalizadas, né? Então, se você gestar e tiver um bebê, provavelmente você vai perder o emprego depois. Você vai ganhar menos em função do fato de que você vai pedir uma licença maternidade. Então, a gente é muito desprestigiada e sofre violências de vários níveis. Então, não é fácil você ter uma grande tarefa para realizar e realizá-la na contramão da sociedade, porque isso implica um efeito sobre o nosso narcisismo, sobre o nosso amor próprio, sobre a nossa sensação de segurança. Né? Então, essa mesma mulher que hoje em dia dá conta de tudo, ela não pode sair à noite e ir num bar tomar uma cerveja, porque ela vai sofrer assédios. Então, Não é um pode voltar cidadão. sozinha à tarde de ônibus, de jeito nenhum, né? Não é uma opção. Aí ela tem até que gastar mais para voltar para casa, também tem isso. Exatamente, as mulheres elas não circulam livremente no território, por exemplo. Território para nós é extremamente restrito e essa restrição aparece na forma de violência. Ela não chega em casa e diz o que ela pensa, vamos dividir as tarefas, porque ela pode sofrer violência doméstica, como muitas vezes sofre. Então, veja, os fatores que estão colocados ali não são só da ordem do quanto a gente trabalha, mas em que condições nós somos cidadãs no nosso país e, frequentemente, no mundo, né? Sem dúvida. E também acho que vai ao encontro disso também a saúde mental da população negra, porque a gente está falando, por exemplo, de mulheres sobrecarregadas. No caso das mulheres negras, isso é ainda pior. Né? E a mesma coisa, a gente está falando um homem negro saindo na rua sozinho à noite. Qual é a carga mental que ele tem de ter que estar o tempo inteiro com medo, né? Do que ele vai ser confundido com bandido? Não vai. Infelizmente, a gente sabe que essa é a realidade, né? A gente vive numa sociedade extremamente racista. Então, quanto o contexto que essa pessoa vive, aí eu acho que o contexto também tem a ver com gênero e raça, esses recortes, né? Classe social, também afeta essa população.
Então, porque aí, quando a gente fala mulheres, essa categoria, como você diz, ela não é nada homogênea, né? Isso. Mulheres brancas estão numa condição frequentemente muito melhor do que homens negros e as mulheres negras abaixo dos homens negros, né? Então, a depender da situação, essas categorias vão tendo ascendências diferentes entre si. Agora, se você juntar que a mulher negra é a que mais sofre, a mais desrespeitada, mas sofre vários tipos de violência. A gente teve agora uma diminuição do índice de feminicídios entre mulheres brancas, mais um aumento de mulheres negras. Veja só que escândalo que é isso. Mas essas mulheres negras são mães de meninos negros que estão sendo mortos sistematicamente nas periferias das cidades e que não podem circular livremente no território também. Então, veja, você tem ali também, para as mulheres negras mães, mais um cruzamento, porque a prole é mais ameaçada do que das demais mulheres. Então, a gente vai tendo aí por exemplo, só para você ter uma ideia, quando a gente pensa em índices de depressão pós-parto, a gente vai falar em alguma coisa mundial em termos de 10 a 20% das mulheres têm um quadro de depressão pós-parto. Mas quando você cruza isso com vulnerabilidade social e pobreza, você pode ter 45%. Veja só como esse fator interseccional, né, de raça, de classe, de gênero, afeta a saúde mental diretamente, né? Diretamente. E aí eu fico me perguntando como a gente lida com isso, porque a gente tem, por exemplo, dados do IBGE que mostram quais são as condições que a gente vive, né, quais são as populações mais afetadas. A gente consegue fazer essa análise? Seria importante a gente ter um olhar, Vera, para a saúde mental mais importante do ponto de vista de política pública mesmo, como eu falei. E ao mesmo tempo eu ouvi você falando, inclusive, sobre isso, do quanto ia faltar terapeuta para atender tanta gente, né? A gente não teria como atender essa demanda. Então, seria melhorar a qualidade de vida do brasileiro mesmo, né? Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa nova onda de pensar a saúde mental como uma grande meta, né, de uma sociedade, porque a depender da forma como a gente encara isso, a gente pode reproduzir o pior. Então, a Saúde saúde mental em mental, dia, né? Aquela frase famosa. Ai, tô com a saúde mental em dia, tô fazendo a terapia, tô com a terapia em dia, né? Ouço isso é uma muito grande isso. bobagem, né? Inclusive porque para a psicanálise o sofrimento ordinário da vida da gente está garantido. A gente vai sofrer, né? Quem está vivo está aí para sofrer também. Então não tem esse estou bem, está tudo bem, eu chego no platô. Não existe isso para a psicanálise, tá? Existe a gente se virando nos 30 da melhor maneira possível com o fato de que a vida não é fácil para ninguém, né? Agora, a meta não é um analista, um terapeuta para cada pessoa, a meta não é remédio para todo mundo, não é isso que a gente deveria pensar, porque essas formas, elas podem ser formas que reforcem a ideia de adaptação. Então, você leva uma existência sem nenhuma condição, né? Material, política, econômica, e você vai medicando e tratando. Não. Tem coisas que têm que ser feitas mesmo estruturalmente, tem que pensar condições de vida melhores, de trabalho e mudança de mentalidade em relação a quais são os objetivos nossos. Será que só tem valor mesmo quem tem dinheiro? Será que só tem valor mesmo quem vira celebridade? O que a gente considera que é uma vida digna, né? Então, as políticas públicas, elas têm que tornar a saúde acessível para todos. Viva o SUS Uhum. e todos os seus instrumentos para a gente tem que reforçar essas políticas públicas e pensar políticas nos quais o Estado seja um órgão equalizador das diferenças, ou seja, que tente diminuir as diferenças entre nós e não o Da Estado desigualdade mínimo que social, né? desaparece. Exatamente. Então a gente tem que. A resposta que não é simples são muitas frentes e nenhuma pode ser esquecida, tá? Saúde mental não é você na tua casa meditando para esquecer que o mundo existe e Isso. ficar bem com você mesmo. Saúde mental é a gente começar a se preocupar uns com os outros e pensar que tipo de sociedade a gente quer e que valores que estão em voga na nossa sociedade que podem fazer com que a gente tenha uma vida mais digna ou não. E você também citou um ponto importante que é a medicalização. Na pesquisa, o que se aponta é que quem tem acesso são os mais abastados. Eu quero muito te ouvir sobre isso.
Existem vários tipos de medicamento e você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Por outro lado, a gente tem dados do Conselho Federal de Farmácia. E aí aponta o seguinte, que a venda de antidepressivos estabilizadores de humor cresceu cerca de 58% entre 2017 e 2021. Então, tem um período pandêmico aí envolvendo. E a gente teve até recentemente uma matéria que eu achei muito importante no Fantástico, que é um programa que alcança muita gente, né, mostrando o risco do uso indiscriminado de um remédio controlado que trata a insônia. Muita gente tem insônia, enfim, o Zolpidem. 35% das pessoas que têm insônia fazem automedicação. Então, quero te ouvir a respeito dos medicamentos, como a gente se relaciona com eles. Quem usa medicamento não necessariamente faz terapia. Qual é a realidade que a gente tem hoje? Porque o que eu percebo é que existe um tabu, talvez não quebrou ainda esse tabu, né? Mas está um pouquinho melhor em relação a falar sobre medicação do que era antes. Mas acho que é uma discussão importante. Tem vários dados aqui que me deixam assim intrigada. Então, Gabriela, o que a gente viu recentemente, por exemplo, na clínica, você estava atendendo uma pessoa e de repente tinha ali um quadro que poderia ser um quadro depressivo. A gente discutia a possibilidade de ir para um psiquiatra e ver se era mesmo isso, tomar medicação. O paciente pensava se ele queria ou não, tinha toda uma questão. Hoje, o paciente chega para falar de alguma coisa e ele já toma uma medicação. Ele não é uma questão, porque ele foi no obstetra, porque ele foi no pediatra do filho, porque ele foi no ortopedista, e ele já saiu com uma receita não psiquiátrica, não como uma pessoa que estudou o uso e os efeitos colaterais. Por exemplo, mulheres que Escuto têm muito dificuldade isso de também. amamentação, ela já sai com remédio para amamentação que é um antipsicótico. E ela não sabe que é um antipsicótico. Mas aí Isso tudo bem, porque as pessoas não, pensam, não mas tudo, aí não é nada um médico bem. de louco? Porque aí tudo bem, né? Não, Porque foi minha ginecologista, foi o exatamente. meu cardiologista, não foi o psiquiatra, entendeu? Então tudo bem. Exatamente. Então, o que acontece? As crianças estão medicadas já a partir da escola. Nunca se viu tantos adolescentes e crianças já medicadas. Então, por quê? Porque por trás desse uso desse produto existe uma indústria farmacêutica gigante vendendo o produto. Quem que não quer vender um produto? Então, isso está totalmente banalizado, passando por cima dos psiquiatras. Eu não sou psiquiatra, eu sou psicanalista, eu não posso recomendar um remédio, mas eu trabalho com psiquiatras que estudaram e sabem como indicar um remédio. Hoje em dia, qualquer pessoa indica, as farmácias vão vendendo e empurrando as medicações, tem grandes escândalos e documentários falando desse jogo de empurra de produtos para vender, para fazer grana. Então, avacalhou completamente o uso da medicação. O uso da medicação ele criteriosamente ele é maravilhoso, da forma como a gente está usando, ele vai criando mais adoecimento e mais dificuldade da pessoa entender o sintoma por trás, a causa por trás do sintoma. Tá, você não consegue dormir, mas por que você não consegue dormir? O que está em jogo ali? O que está sinalizando de que talvez teu casamento esteja péssimo, teu trabalho seja um horror, você tenha questões aí que você queira ter um espaço para falar, mas não tem. E Que que o ali na sintoma está ponta tá trazendo. causando a insônia, né? Aí você toma um remédio para insônia, cura a insônia e depois, de repente você tem um outro sintoma, porque você não resolveu a questão. Você só empurrou com a barriga, né? Ou ficou viciado no remédio e aí criou um outro problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa banalização do uso da medicação, do uso indevido, mal indicado, e que a gente tem várias denúncias graves sobre isso daí. Usar a medicação direito é maravilhoso, usar a medicação do jeito que está sendo usada é temerário. Vera, eu acho isso importantíssimo que você falou, mas aí eu trago uma provocação. Esse uso correto, como deve ser feito, não são só as pessoas mais ricas que têm acesso a ele, a um psiquiatra que vai realmente tratar ali aquele problema, aquele transtorno, que vai conseguir encontrar o diagnóstico e o medicamento certo. Bom, no Brasil, só as pessoas mais ricas têm acesso a qualquer coisa, né? Saneamento básico, que dirá a coisas mais sofisticadas. Mas a gente tem dentro do SUS programas maravilhosos para esse fim. O problema é que a gente estrangulou o SUS de uma forma que os médicos se tornaram praticamente heróis, tendo que atender dezenas de pessoas por dia, com 15, 10 minutos com atendimento. Né? Então, é heróico esse tipo de atendimento. A gente tem que oferecer, sim, não precisa inventar roda, o SUS já está aí, mas oferecer formas de sustentar um SUS mais robusto,
que dê conta das pessoas que de fato precisam de medicação. Perfeito. Aí entrando na questão do trabalho especificamente, quero perguntar sobre o burnout para você. Quanto as empresas estão realmente lidando ou preparadas para lidar com a saúde mental dos funcionários de uma forma genuína, eu pergunto, porque eu tenho visto assim iniciativas, palestras em grandes empresas, discussões sobre saúde mental, mas aí é um contrassenso, me parece, porque a carga de trabalho continua exorbitante. A maneira como a chefia, por exemplo, se relaciona com o subordinado também, enfim, abusos mesmo, né, em muitos casos. É um começo essas iniciativas dentro dessas empresas ou a gente tem que, na verdade, enxergar isso talvez de uma forma mais confiada? É mais para quem está de fora ver ou mais para dizer, olha, a gente está fazendo a nossa parte, mas de fato não quer se envolver? O que você acha? Ó, então, agora as empresas elas têm selos oficiais e selos oficiosos, né? Então, assim, a empresa que não cuida da ecologia, a empresa que não cuida da questão das relações raciais, a empresa que não cuida. Então, todas as empresas estão muito cientes de que é fundamental que elas façam, associem o nome delas, a marca, aquele produto que elas vendem, seja qual for, seja serviço, seja objetos, com boas práticas, né? Então, nesse balaio, nessa pressão social para que elas façam esse movimento, você vai ter aquelas que realmente são bem intencionadas e querem trabalhar num ambiente mais bacana e têm uma preocupação sincera com a saúde mental, e aquelas que fazem uma coisa cosmética. Eu não saberia te dizer o número disso daí. A gente é chamado em empresas muito legais que estão fazendo coisas legais, e às vezes a gente vê que faz parte de um programa que é um pouco cosmético. Mas o sintoma é nosso amigo e ele acaba obrigando a empresa a rever suas práticas, porque as pessoas estão levando o adoecimento para dentro da empresa, às vezes em situações muito extremadas até, de violência contra si, contra o outro, dentro da empresa, que obriga a ser chamado para valer um trabalho com a saúde mental, porque o trabalho hoje tem sido é, é, uberizado, né, como se diz, a performance tem passado por cima das pessoas, né? Então a gente tem uma série de questões ligadas à psicologia do trabalho que precisam ser repensadas, né? Sem dúvida. E também acho que ser mais discutido de qualquer forma é positivo, né? Por exemplo, eu me lembro que esse ano também teve uma reportagem do Portal Metrópolis, da Juliana Regui, mostrando que os servidores do Ministério Público de São Paulo estão sofrendo assédio, né? E pessoas contando, enfim, relatando esse tipo de coisa em lugares que imagina devia. Quanto tempo será que isso acontece e isso nunca foi colocado em discussão? Então, talvez a gente falar mais sobre isso, fazer mais reportagens, como eu disse, sobre o tema, alcançar mais pessoas, faz com que a gente possa questionar mais, né? As pessoas podem questionar mais dentro da empresa e apontar, não, peraí, isso aqui está errado, isso é importante. E para não deixar de pontuar aqui, o Datafolha aponta que os mais jovens são os que sofrem mais. Esses dados, eles refletem essa realidade ou existe uma subnotificação dos mais velhos? Porque existe uma dificuldade muitas vezes, de falar com a população mais idosa sobre saúde mental, né? Isso que a gente falou. Ah, tudo bem tomar um remédio, mas não ir ao psiquiatra, ou então fazer terapia. Eu não preciso fazer terapia, eu não preciso, imagina. Aí você vai ver, é justamente aquilo, né? Ah, eu tô com sintoma de ansiedade, mas não, minha saúde mental tá ótima. Então, os mais jovens, eles estão num momento justamente de mais inseguranças em relação a si mesmos, em relação ao próprio corpo, em relação às relações sociais e em relação ao futuro, que tem se mostrado muito nebuloso, né? Por que que ele se mostrou nebuloso? É claro que quem estava ali entre as duas guerras mundiais podia achar o futuro extremamente nebuloso, mas ele não tinha a mídia que trazia o mundo para dentro de casa e fazia você ter noção exata do que está se passando em termos mundiais, né? Então, esses são jovens que têm acesso a informações o tempo todo nefastas do mundo todo. Então, o jovem está aqui vivendo a vida dele, mas está sabendo o que está se passando na Ucrânia, está sabendo o que está se passando em todos os países e
a preocupação com a ecologia, a preocupação com a guerra, preocupações de vários tipos, né? Teremos água no futuro, por exemplo? Então, esse jovem atravessado pela mídia, atravessado pela internet, ele não é o jovem pré-revolução midiática, né? Que podia estar um pouco mais na bolinha dele, vivendo os dramas que já não são poucos nessa fase. Hoje ele está jogado num mundo de um jeito muito violento. Então a gente Passou por uma já pandemia, né? passou por uma pandemia que o jogou mais ainda na tela, que a pandemia teve esse efeito, antecipou em Sem 10 anos dúvida. o uso sistemático da tela, né? O fato de a gente estar falando aqui por Zoom já mostra isso, né? Isso era impensável há 4, 5 anos atrás. Então a gente tem aí uma transformação muito insalubre, que já tem estudos que mostram o efeito das telas nesses jovens desde os anos 2000 para cá, aumento de ansiedade, depressão, automutilação, suicídios, decorrentes da entrada do smartphone. Então, aí você tem uma espécie de curva de rio, né? A juventude, que é um momento difícil, de crise, a entrada da mídia, eles estão mais antenados, eles falam mais sobre o mal-estar do que os mais velhos. Não quer dizer que eles sofrem mais, mas eles sofrem e nos contam sobre o sofrimento, e esse sofrimento está atravessado pela mídia. Aí, para fechar, Vera, é coincidência, não foi proposital, mas a gente está entrando no Setembro Amarelo, né? Que é justamente a campanha de prevenção ao suicídio. Não acho que a gente tenha que falar só sobre saúde mental em setembro, tá? Acho que a gente tem que falar sobre isso o tempo inteiro. Mas como que as pessoas podem ajudar, né? Assim, as outras que elas percebem que estão passando por um momento difícil, familiares, amigos, na procura de um tratamento sem ser invasivo, porque isso é um assunto que é delicado, a gente sabe que é delicado, mas no fim das contas a gente tem índices de suicídio que são preocupantes, é um assunto muito sério. Como você colocou agora, os jovens estão cada vez mais conectados às telas e a gente tem também uma preocupação importante com essa faixa etária. Então esse cuidado precisa existir, né? Bom, eu diria que a gente, primeiro, né, não pode acreditar que a gente seria capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e impedir que um ato Claro. suicida acontecesse, mas o que que a gente pode fazer, né? Quer dizer, eu acho que às vezes, principalmente o jovem que é muito impulsivo e pode, num momento, né, fazer uma coisa que depois, se ele pudesse sobreviver, ele teria se arrependido. Mas tem uma impulsividade da juventude, né? Mas qualquer sinal, qualquer indício, não se omitam. Chega, pergunta, fala, pergunta para os amigos, busca o que puder de informação para saber o que esse jovem está passando, abra canais, tente escutá-lo. Às vezes os pais, é muito difícil escutar o jovem, eles nem mal conseguem escutar o filho dizendo que está infeliz, porque eles vão responder, ai, mas eu te dou tudo, como é que você está infeliz? Você não pode estar infeliz, porque fere para os pais, justamente por serem muito próximos e amarem muito os filhos, têm dificuldade de escutar os filhos na hora do sofrimento. Então, não se omitam, escutem o jovem, não fiquem falando com o jovem, tente ouvi-lo. Se você não consegue ouvir, chama parentes próximos, tio, prima, irmão, padre, professor, pessoas que possam trazer informações dessa criança, que possam acessar essa criança para a gente evitar um ato translocado. E também, havendo necessidade, claro, na dúvida, procurar um especialista para ter uma conversa mais neutra com o qual o jovem possa se abrir. Mas fica atento, está dormindo, está comendo, tem amigos, não tem, está indo na escola, vai na escola, se relaciona com os outros. Tem vários indícios aí para a gente observar a qualidade de vida do jovem, que nunca é fácil, é sempre uma fase difícil, mas que em algum lugar ele deve estar linkado na vida, né? Não pode estar totalmente fechado sobre si mesmo, né? É isso. E vamos falar, né, sobre saúde mental, não só no Setembro Amarelo. Vamos discutir essa questão de uma forma muito mais profunda, né? A gente precisa, Vera. É sempre um aprendizado te ouvir. Quero te agradecer imensamente por ter topado aqui participar do Em Detalhes. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço, adorei o tema e vamos lá trabalhar Setembro Amarelo, ver o que a gente pode alertar as pessoas para essas questões que são as questões mais importantes da nossa vida, né? A É nossa vida isso. mesmo. É isso mesmo. Um beijo para você, Vera. Até a próxima. Beijo, Gabriela. Bom, o videocast em detalhes fica por aqui.
próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira. Você também pode acompanhar o Em Detalhes no formato podcast, nas principais plataformas de áudio. E para quem está acompanhando essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos com André Campedelli e Débora Maganha. E às 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição, comigo, Chico Pinheiro e também Chico Sá. Até mais!